O Copom elevou a taxa Selic, ou seja, os juros básicos da economia aqui do nosso país, de 9,25% para 10,75% ao ano. A taxa atingiu os dois dígitos pela primeira vez desde julho de 2017. Uma série de fatores contribui para puxar a inflação: transporte, habitação, energia, alimentação. Mas você sabia que as mudanças climáticas podem estar associadas também a esses aumentos? Quem vai explicar para a gente agora é o Alan Pscheid. Ele é biólogo e está ao vivo com a gente, falando direto de São Paulo. Boa noite ao senhor, obrigado pela participação. Olá, boa noite, como vai? Vamos bem, graças a Deus. Qual é a ligação que o senhor faz em relação à inflação e o clima? Então, é uma problemática muito comum hoje em dia nos debates, né, dos fóruns mundiais. Recentemente saiu um estudo nos Estados Unidos que as inundações elas vão provocar um aumento de 30 bilhões de dólares de gastos anuais a até 50 bilhões de dólares de gastos e que vai atingir uma área de população mais em risco social, né, que lembra muito o cenário que a gente tem aqui no Brasil, inclusive, que são essas pessoas que vão ocupar essas áreas de mananciais, de morros, por conta das políticas públicas deficientes para a moradia pública, né? Então já tem estudo indicando que nos próximos 10, 20 anos a gente vai dobrar, triplicar os gastos públicos pela recuperação dessas áreas por conta desses desastres climáticos causados pelas mudanças climáticas. Pois é, isso é claro, se aplica ao mundo inteiro. Mas no Brasil é pior? O Brasil, ele entra no grupo dos países em desenvolvimento. Olha, eu separei aqui um dado interessante para vocês, que atualmente os países em desenvolvimento, ou seja, Brasil, países da América do Sul, países da África, da Ásia, eles gastam juntos 70 bilhões de dólares anualmente somente para recuperar danos causados por mudanças climáticas, como, por exemplo, calor extremo, frio extremo, chuvas extremas. E nos próximos 10 anos, ou seja, daqui 2032, nós chegaremos a uma margem de 200 bilhões de dólares de gastos anualmente. Então, quando você compara com a economia que esses países apresentam atualmente, né, e que a pandemia castigou bastante ela, da onde vai vir esse dinheiro? Então, as medidas de contenção dessas mudanças climáticas, elas têm que ser bastante eficazes, estar em pauta de discussão na sociedade, porque esses países vão ser bastante castigados pelas mudanças climáticas nos próximos anos. Pois é, o senhor está falando desses valores lá fora. E o Brasil gasta o quê? O Brasil ele gasta em média de 20 bilhões de dólares só para se recuperar anualmente de safras que perde, de produtos que seria para exportação ou mesmo para consumo interno, que não vai para o mercado por conta de uma geada que não estava prevista, de falta de água, como a gente passou por um período de grandes secas, inclusive. Agora a gente está passando pela região sudeste um período de grande monção de chuvas, né, que também não estava previsto para essa época do ano. Então a gente está passando por aquilo que a gente fala de uma mudança do clima total. A gente não estava acostumado com esse clima. Então, como o produtor ele não tem uma ação eficaz que seja muito rápida para atender essa mudança que está tendo anualmente. Então, a gente tem que ter investimento tanto do setor privado como do setor público. Tá certo, vamos cuidar do nosso meio ambiente. Um abraço para o senhor, obrigado, boa noite. Abraço, boa noite.